Existe um tipo específico de incômodo que não nasce da ignorância, mas da convicção. Ele surge quando alguém diz: "Eu já penso por conta própria", e mesmo assim algo soa oco por dentro. Uma sensação discreta, mas persistente, de que as próprias ideias se repetem, de que as certezas são sólidas demais, confortáveis demais. Talvez você reconheça isso. Você lê, analisa, critica, argumenta, mas no fundo percebe que quase nunca muda de ideia. Quase nunca se contradiz, quase nunca se sente verdadeiramente ameaçado por um pensamento novo. Isso deveria incomodar, porque pensar, no sentido mais profundo e honesto da palavra, não é acumular opiniões refinadas, não é vencer debates, não é citar autores certos no momento certo. Pensar de verdade é um risco. É permitir que uma ideia atravesse suas defesas e abale a imagem que você construiu de si mesmo. É suportar o desconforto de descobrir que aquilo que você chama de consciência talvez seja apenas hábito intelectual. Este vídeo não foi feito para ensinar técnicas rápidas, nem para confirmar que você já está no caminho certo. Ele existe para provocar uma fratura, uma fissura silenciosa entre o que você pensa e como você pensa. Se isso te incomoda agora, ótimo. É exatamente por aí que o pensamento crítico começa. Existe uma barreira silenciosa que impede o pensamento crítico antes mesmo que ele comece. Ela não tem a forma da ignorância nem da falta de estudo. Ela se apresenta como autossuficiência intelectual. É o momento em que alguém pensa: isso eu já superei, eu já pensei sobre isso, não caio mais nessas armadilhas. Nietzsche percebeu esse mecanismo com clareza desconfortável. Para ele, a maior parte das convicções humanas não nasce da busca pela verdade, mas da necessidade psicológica da estabilidade. Crenças não são apenas ideias, são estruturas de proteção do ego. Elas nos dizem quem somos, onde pertencemos e por que não precisamos reavaliar tudo a cada manhã. Quando alguém afirma que já pensa criticamente, geralmente está dizendo outra coisa, mais profunda e menos consciente. Eu já encontrei uma posição confortável a partir da qual observo o mundo, e conforto é o inimigo direto do pensamento crítico. Pensar criticamente não é alcançar um ponto final de lucidez, é aceitar que nenhuma posição é definitiva, especialmente a sua. O problema é que quanto mais uma pessoa investe emocionalmente em sua identidade intelectual, mais difícil se torna questioná-la. Leituras viram trincheiras, argumentos viram armaduras, referências viram escudos morais. Em vez de investigar a realidade, passa-se a defender uma imagem de si mesmo como alguém que enxerga além. Schopenhauer chamaria isso de uma expressão refinada da vontade. Não a vontade de conhecer, mas a vontade de não ser desestabilizado. O intelecto, nesse ponto, deixa de ser uma ferramenta de investigação e passa a operar como advogado de defesa. Ele não pergunta: isso é verdadeiro? Mas como posso justificar o que já acredito? É aqui que muitos confundem pensamento crítico com pensamento sofisticado. Uma pessoa pode ter vocabulário complexo, referências profundas e ainda assim operar num circuito fechado. Tudo que entra é filtrado para confirmar o que já está lá. O novo não transforma, apenas decora o velho. Michael Foucault alertava que todo regime de verdade cria sujeitos que acreditam estar fora dele. O verdadeiro prisioneiro do discurso dominante é aquele que acredita ter escapado. Ele não questiona mais os próprios pressupostos porque acredita que já fez esse trabalho uma vez, como se a consciência fosse uma conquista permanente e não um exercício diário e instável. O pensamento crítico começa quando você aceita uma ideia perturbadora. Talvez suas opiniões mais fortes sejam justamente as menos examinadas.
A convicção intensa costuma sinalizar apego emocional. Onde há apego, há medo, e onde há medo, o pensamento recua. Observe como você reage quando alguém questiona uma crença central sua. Você escuta? Ou prepara a resposta quando o outro ainda fala? Você investiga ou tenta vencer? Você considera a possibilidade de estar errado ou sente um impulso imediato de se justificar? Essas reações não são falhas morais, são reflexos humanos. Jung diria que o ego busca coerência para não se fragmentar. Questionar crenças profundas ameaça essa coerência. Por isso, o ego prefere a sensação de já pensei sobre isso, a vertigem do talvez eu não saiba. Mas pensamento crítico exige essa vertigem. Ele não se manifesta como segurança, mas como instabilidade tolerada. Não como certeza, mas como capacidade de permanecer em dúvida sem colapsar. Não como superioridade intelectual, mas como humildade estrutural diante do real. Bowman observou que, em tempos líquidos, muitos agarram ideias rígidas para não afundar. Ideologias, identidades e narrativas prontas oferecem um chão artificial. Questioná-las significa arriscar o vazio. Por isso, tanta gente prefere a prisão confortável da certeza à liberdade angustiante da dúvida. A pergunta decisiva não é: eu penso criticamente? Essa pergunta quase sempre será respondida com um sim, automático. A pergunta correta é outra, mais incômoda. Quais ideias minhas eu me recuso a questionar? Ali está o limite do seu pensamento. Ali está o ponto cego. Ali começa o trabalho real. Se você tiver coragem suficiente para não desviar o olhar, pensamento crítico não começa com respostas melhores. Começa com a disposição de perder algumas das respostas que te sustentavam. E isso quase ninguém quer. Existe uma confusão comum e confortável entre questionar e pensar. Questionar na superfície parece um gesto de profundidade. Fazer perguntas, levantar dúvidas, apontar falhas no argumento alheio, mas isso ainda pode acontecer sem risco algum. Muitas perguntas não buscam compreensão, buscam apenas reafirmar uma posição já escolhida. Pensar, no sentido crítico e existencial, começa onde o questionamento deixa de ser retórico e passa a ser autodestrutivo. Destrutivo não no sentido de aniquilação, mas de desmontagem. Pensar exige que você aceite a possibilidade real de sair diferente do que entrou. E isso inclui sair menor, mais confuso, menos seguro. Dostoiévski entendeu isso como poucos. Seus personagens não questionam o mundo para se tornarem mais fortes. Eles questionam até perder o chão. O homem do subsolo não sofre por falta de inteligência, mas por excesso dela. Ele pensa demais e, por pensar demais, é incapaz de se refugiar em certezas simples. A lucidez não o salva, o paralisa. Essa é a parte que quase ninguém menciona quando fala de pensamento crítico. Ele não é funcional, não otimiza a vida, não garante decisões melhores no curto prazo. Muitas vezes faz o oposto. Ele revela contradições internas, conflitos éticos insolúveis, incoerências que antes eram abafadas por narrativas simples. Por isso, tantas pessoas preferem o questionamento controlado. Elas fazem perguntas que não ameaçam suas crenças centrais, questionam o outro, o sistema, a ideologia oposta, mas raramente permitem que a lâmina do pensamento volte contra si mesmas. Esse tipo de questionamento fortalece o ego. O pensamento crítico, ao contrário, enfraquece. Nietzsche chamaria isso de uma prova de força.
Não a força de impor uma visão, mas a força de suportar a ausência de fundamentos. O pensador forte não é aquele que acredita com convicção, mas aquele que consegue viver sem garantias metafísicas. Ele não precisa se agarrar a verdades finais porque aprendeu a caminhar sobre o instável. Perder certezas não é um evento intelectual, é um processo emocional. Quando uma crença cai, ela leva junto hábitos, relações, expectativas e até a imagem que você tem de si mesmo. É por isso que o pensamento crítico provoca resistência visceral. O corpo reage antes da razão. Surge irritação, sarcasmo, cansaço, desprezo. Qualquer coisa que evite o contato prolongado com a dúvida. Jung diria que esse momento marca o confronto com a sombra. A sombra não é apenas o que reprimimos moralmente, mas também aquilo que contradiz a narrativa consciente que fazemos de nós mesmos. Questionar certezas profundas significa reconhecer que parte da sua identidade foi construída sobre simplificações necessárias, mas falsas. E aqui surge uma verdade incômoda. Nem toda certeza precisa ser falsa para ser abandonada. Às vezes, ela apenas deixou de servir à sua maturidade psíquica. Pensar criticamente é aceitar que ideias têm prazo de validade, que convicções que um dia sustentaram sua estrutura moral podem se tornar muletas, e que insistir nelas não é fidelidade à verdade. É medo do vazio que vem depois. Bauman observou que a modernidade líquida intensificou esse medo. Em um mundo sem estruturas sólidas, perder uma certeza parece equivalente a perder tudo. Por isso, há uma corrida desesperada por opiniões fortes, posicionamentos definitivos e identidades rígidas. Elas oferecem uma ilusão de solidez em meio ao caos. Mas o pensamento crítico exige o contrário: aprender a habitar o transitório, a aceitar que pensar não é construir um edifício, mas atravessar uma ponte que nunca para de balançar. A pergunta essencial deixa de ser o que eu penso sobre isso e passa a ser o que em mim seria ameaçado se isso fosse verdade. Essa pergunta não busca resposta imediata, ela abre um processo, um desconforto prolongado, um silêncio interno onde o pensamento deixa de ser performático e se torna honesto. Pensar não é acumular dúvidas, é pagar o preço emocional de não se proteger delas. E esse preço, mais uma vez, não é para todos. Há um momento silencioso em que a inteligência deixa de ser uma ferramenta de investigação e se transforma em um mecanismo de defesa. Esse momento não é marcado por ignorância, mas por sofisticação. Quanto mais articuladamente, mais refinadas podem se tornar as formas de evitar o contato com aquilo que ameaça. O ego intelectual nasce quando o pensamento passa a servir não à verdade, mas à autoimagem. A pessoa não pensa para compreender, mas para sustentar a identidade de alguém que compreende. Ler, argumentar, criticar e teorizar tornam-se gestos de autoproteção. A mente se torna hábil e defensiva. Freud já havia observado que o intelecto pode operar como racionalização, uma forma elegante de justificar impulsos, medos e resistências que não queremos reconhecer. Jung aprofunda essa ideia ao mostrar que o ego constrói personas, máscaras psíquicas, para se adaptar ao mundo. A persona intelectual é uma das mais respeitadas socialmente. Ela permite parecer lúcido enquanto evita o confronto interno. O problema é que essa persona cobra um preço. Para mantê-la é preciso evitar situações que revelem ignorância, dúvida ou contradição. O sujeito começa a escolher cuidadosamente os ambientes, os diálogos, até as leituras.
Tudo que ameaça desmontar a imagem é descartado como simplista, ingênuo ou mal formulado. Aqui o pensamento deixa de ser curioso e se torna cínico. O cinismo não nasce da clareza, mas da saturação defensiva. É a atitude de quem já decidiu que nada mais vai ser levado a sério. O cínico parece crítico, mas está apenas cansado e protegido. Nietzsche descreveu algo semelhante ao falar do ressentimento intelectual, quando a crítica não visa criar novos valores, mas apenas negar os existentes para preservar uma sensação de superioridade. A inteligência, nesse ponto, não liberta, ela isola. O sujeito se afasta não por lucidez, mas por incapacidade de se expor ao risco emocional do envolvimento. Observe como o ego intelectual reage ao erro. Ele não admite falhas com leveza. Ele se explica, se justifica, contextualiza, transforma o erro em argumento, nunca em aprendizado. Isso acontece porque, para esse ego, estar errado não é uma correção de rota, é uma ameaça identitária. Se eu erro, quem sou eu? Se não sei o que me sustenta? A mente responde fechando-se ainda mais, tornando-se afiada, irônica, distante. Foucault lembrava que o saber está sempre ligado ao poder. Quando o pensamento vira defesa, ele também vira instrumento de controle. Controla o discurso, o ambiente e até a própria vulnerabilidade. A pessoa parece livre, mas está rigidamente presa à imagem que construiu. Há algo profundamente solitário nisso. O ego intelectual raramente permite intimidade real. Ele prefere debates a diálogos. Prefere argumentos a encontros, prefere vencer a compreender. Não porque seja cruel, mas porque não pode se dar ao luxo de baixar a guarda. E aqui surge uma distinção fundamental. Inteligência não é capacidade de argumentar. Inteligência é capacidade de suportar a própria insuficiência. Pensamento crítico não exige que você saiba mais, exige que você defenda menos. Jung diria que o crescimento psicológico começa quando o ego aceita que não é o centro, que existem conteúdos inconscientes, forças contraditórias e limites reais. O ego intelectual, ao contrário, tenta se tornar soberano. Ele acredita que, se pensar o suficiente, não precisará sentir. Mas sentir não pode ser eliminado, apenas deslocado. E quando deslocado, reaparece como rigidez, ironia, apatia ou desprezo silencioso pelo mundo. A pessoa se torna intelectualmente ativa, mas existencialmente estéril. Desenvolver pensamento crítico, então, não é fortalecer o intelecto contra o mundo, é enfraquecê-lo o suficiente para que a realidade possa atravessar. A pergunta decisiva deixa de ser: isso faz sentido? E passa a ser: o que em mim está usando essa ideia como escudo? Enquanto a inteligência servir para proteger o ego, o pensamento continuará girando em círculos elegantes, mas fechados. E círculos, por mais sofisticados que sejam, nunca levam a lugar algum. Uma das ilusões mais persistentes da vida intelectual é a sensação de autonomia. A crença de que nossos pensamentos nascem de um espaço interno, soberano, imune às forças externas. Essa é a minha opinião, dizemos, como se ela tivesse surgido em isolamento, fruto exclusivo de reflexão honesta e independente. Mas quase nunca é assim. Pensamos dentro de campos invisíveis de influência, linguagem, época, classe, traumas, algoritmos, moral herdada, experiências precoces. O pensamento individual é sempre atravessado por correntes coletivas,
Não perceber isso não nos torna livres, apenas nos torna previsíveis. Foucault foi implacável nesse ponto. Para ele, não existe pensamento fora das relações de poder e dos regimes de verdade. Cada época produz o que pode ser dito, pensado e até sentido. O sujeito moderno acredita ser crítico porque escolhe lados, mas raramente questiona o tabuleiro onde essas escolhas são oferecidas. O verdadeiro controle não precisa censurar, ele apenas organiza o horizonte do pensável. Hoje, isso se manifesta de forma ainda mais sofisticada. Não são mais instituições rígidas que moldam o pensamento, mas fluxos constantes de informação, indignação e pertencimento. O algoritmo não diz no que você deve acreditar, ele apenas reforça que você já tende a aceitar até que isso pareça pensamento próprio. O resultado é uma mente ativa, mas encurralada. Opina muito, questiona pouco, reage rápido, reflete raramente. Bowman observou que, em sociedades líquidas, a identidade se constrói por afinidade e exclusão. Pensar passa a ser um gesto de pertencimento. Certas ideias funcionam como senhas sociais. Dizê-las sinaliza quem você é, de que lado está, a qual tribo intelectual pertence. Discordar profundamente significa arriscar o exílio simbólico. E o ser humano teme o exílio mais do que o erro. Por isso, muitas opiniões não são escolhidas, são absorvidas. Elas chegam carregadas de afeto, indignação moral e sensação de superioridade ética. Tudo isso cria um vínculo emocional forte demais para ser questionado com serenidade. Criticar a ideia passa a soar como trair o grupo. Pensar vira um risco social. Nietzsche enxergou isso na moral. Para ele, quando parte do que chamamos de convicção ética, é apenas instinto de rebanho racionalizado. O indivíduo acredita que pensa, quando na verdade apenas refinou a linguagem do grupo ao qual pertence. A verdadeira dificuldade não está em discordar do outro, mas em discordar do ambiente que nos sustenta. Questionar ideias centrais pode significar perder referências, amizades, identidade. Não é um custo abstrato, é concreto, cotidiano, emocional. Por isso, o pensamento crítico começa com um gesto raro: suspeitar da naturalidade das próprias opiniões. Perguntar não apenas "isso é verdade?", mas "onde eu aprendi a pensar assim?". Quem se beneficia se eu continuar pensando desse modo? O que deixo de ver ao aceitar esse enquadramento como óbvio? Essas perguntas não produzem respostas rápidas, elas produzem silêncio, um silêncio incômodo, porque nele a mente percebe o quanto depende de estruturas que não controla. E esse reconhecimento fere o orgulho intelectual. Jung diria que aqui ocorre um deslocamento do ego. Ele deixa de ser como autor soberano e passa a se reconhecer como ponto de passagem de forças maiores. Histórias simbólicas, inconscientes. Isso não anula a responsabilidade individual, mas a aprofunda. Pensar criticamente não é se libertar de toda influência. Isso é impossível. É escolher conscientemente quais influências você aceita carregar. Isso exige desaceleração, exige suportar a sensação de não saber exatamente onde se está, exige perder a fluidez social momentânea para ganhar densidade interior. Poucos aceitam essa troca. A pergunta final deste ponto não é confortável. Se eu tivesse nascido em outro tempo, outro lugar, com outra dor, eu pensaria o mesmo? Se a resposta for sim, sem hesitação, talvez você não esteja pensando, apenas repetindo com elegância. Há um custo raramente mencionado quando se fala em pensamento crítico. Um custo que não aparece em livros, cursos ou discursos inspiradores,
Pensar de verdade afasta, não por arrogância, mas por incompatibilidade silenciosa. Quanto mais alguém questiona profundamente, menos consegue habitar conversas rasas, sem sentir um certo esvaziamento interno. Esse afastamento não é imediato, ele começa de forma quase imperceptível. A pessoa ainda participa, ri, opina, mas algo muda. Certos entusiasmos deixam de contagiar. Certas indignações parecem ensaiadas demais. Certas certezas soam altas demais para esconder a fragilidade que carregam. O pensamento crítico não cria solidão por escolha, ele cria solidão por desalinhamento. Nietzsche sabia disso. Sua defesa do espírito livre não era uma promessa de pertencimento, mas um aviso. Pensar fora dos valores herdados significa caminhar sem mapa social. O indivíduo deixa de reagir automaticamente aos estímulos do grupo. Ele observa antes de aderir, e essa pausa já o coloca à margem. A maioria das relações humanas se sustenta sobre acordos tácitos de simplificação. Não falamos de certos assuntos, não aprofundamos demais outros. Mantemos narrativas funcionais para preservar o convívio. O pensamento crítico rompe esses acordos, mesmo quando fica em silêncio. A simples presença de alguém que não reage como esperado já cria desconforto. Bowman descreveu a fragilidade dos laços contemporâneos. Eles são leves, rápidos, descartáveis. Pensar exige o oposto: tempo, densidade, tolerância à ambiguidade. Quem pensa profundamente se torna incompatível com relações baseadas apenas em estímulo, consumo e validação rápida. Então surge a sensação de estar fora de lugar, mesmo entre pessoas próximas. Não por superioridade, mas por percepção diferente. O mundo continua funcionando, mas o ritmo interno já não acompanha. O que empolga a maioria parece barulho. O que angustia profundamente raramente encontra escuta. Dostoiévski retratou essa dor com brutal honestidade. Seus personagens mais lúcidos não são admirados, são evitados. Eles veem demais, sentem demais, pensam demais e, por isso, não conseguem mais se entregar à ingenuidade coletiva sem sentir uma espécie de traição interna. Aqui muitos recuam. Preferem anestesiar a lucidez para recuperar o conforto do pertencimento. Diminuem perguntas, simplificam opiniões. Riem onde antes silenciariam, não por fraqueza moral, mas por fadiga existencial. Pensar cansa, pensar isola, pensar não recompensa imediatamente. Ele não oferece aplauso nem alívio rápido, oferece coerência interna, e isso raramente é celebrado. Jung diria que esse isolamento é parte do processo de individuação. Tornar-se quem se é exige separação, não isolamento total, mas distanciamento suficiente para não viver apenas como reflexo do coletivo. Esse processo dói, porque rompe fusões emocionais antigas. A pessoa deixa de se reconhecer nos outros e os outros deixam de reconhecê-la. O erro comum é confundir esse isolamento com fracasso social. Ele não é. É um efeito colateral de não se violentar internamente para caber. Pensamento crítico não pede que você se torne solitário, ele pede que você suporte a solidão quando ela surgir. E ela surge quando você para de fingir entusiasmo, quando recusa opiniões prontas, quando prefere o silêncio à repetição vazia. A pergunta que emerge aqui não é teórica, mas prática. Você prefere pertencer ou ser coerente? Não há resposta moralmente correta, há apenas escolhas e consequências. Muitos alternam entre os dois ao longo da vida. O problema começa quando alguém abdica completamente da coerência para não se sentir só, e paga com apatia, cinismo e vazio.
Pensar criticamente é aceitar que nem todo caminho é coletivo, que algumas travessias são silenciosas e que nem toda solidão é sinal de erro. Às vezes é apenas o preço de não se abandonar. Existe uma expectativa silenciosa, quase infantil, de que compreender mais o mundo trará alívio, como se a lucidez fosse uma forma elevada de anestesia, como se enxergar com clareza significasse sofrer menos. Essa expectativa é compreensível e profundamente equivocada. Lucidez não pacifica, lucidez pesa. Quanto mais alguém entende as camadas da realidade, menos pode se esconder atrás de explicações simples. A ignorância permite descanso. A consciência exige posicionamento. Ver implica responsabilidade sobre escolhas, omissões, cumplicidades e autoenganos. Nietzsche foi direto. A verdade não consola, ela fortalece ou destrói, dependendo da estrutura de quem a sustenta. O problema é que muitos buscam lucidez como quem busca terapia rápida, esperando alívio emocional imediato. Quando ele não vem, concluem que pensar demais é o erro. Não é. O erro está em confundir clareza com conforto. Schopenhauer já havia advertido que a consciência amplia o sofrimento porque amplia a percepção da dor, da impermanência e do desejo insatisfeito. Saber mais não torna a vida mais leve, torna mais real. E o real raramente é gentil. Mas aqui surge um ponto crucial. Lucidez não oferece paz emocional, mas oferece integridade. A paz que vem da lucidez não é a tranquilidade de quem acredita que tudo ficará bem. É a serenidade austera de quem sabe que talvez não fique. E ainda assim escolhe agir com honestidade. É uma paz sem euforia, sem promessas, uma paz estoica, quase silenciosa. Pensar criticamente significa perceber que você não pode mais alegar inocência, não pode mais dizer não sabia, não pode mais viver no automático sem pagar um preço interno. Isso é responsabilidade. Responsabilidade sobre o que você consome, repete, apoia, sobre as ideias que propaga, sobre as narrativas que aceita para não pensar mais. Bauman observou que muitos fogem da lucidez porque ela exige escolhas no mundo onde tudo parece provisório. É mais fácil flutuar entre opiniões do que assumir um eixo interno, mas flutuar tem custo. Dispersão, ansiedade, sensação de vazio. A lucidez pede o oposto, enraizamento interno, mesmo sem garantias externas. Jung diria que esse é o momento em que o indivíduo deixa de projetar a própria sombra no mundo. Ele reconhece que parte do caos que critica também o habita, e ao reconhecer isso não se absolve, se compromete. Pensar criticamente não te torna melhor, te torna menos confortável consigo mesmo. Você passa a perceber quando está se traindo, quando está simplificando demais, quando está cedendo por cansaço, e essa percepção não te deixa em paz, te mantém presente. A pergunta final deste tópico não é sobre felicidade, é sobre maturidade. O que você faz com aquilo que agora sabe? Ignora? Racionaliza? Ou assume o peso de viver de forma um pouco mais coerente, mesmo que isso custe leveza? Lucidez não te promete descanso, te oferece algo mais raro, a possibilidade de não viver em mentira consigo mesmo. Isso, para quem aguenta, já é muito. Pensamento crítico não é um talento, não é um método, não é um conjunto de técnicas que você aplica e domina. É uma postura existencial. Ele começa quando você aceita que pensar não vai te salvar do desconforto, vai te expor a ele. Quando entende que a lucidez não cura o vazio, mas impede que você o preencha com ilusões baratas.
quando para de usar a inteligência como abrigo e passa a usá-la como lâmina. Você não está errado por se sentir cansado, nem por se sentir deslocado, nem por perceber que pensar te afastou de algumas certezas e de algumas pessoas. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que você não se anestesiou. No mundo que recompensa a repetição e pune a profundidade, pensar de verdade é um ato silencioso de resistência, não contra os outros, contra a tentação constante de não sentir, não ver, não sustentar. Se este vídeo te incomodou, não tente resolver isso agora. Não transforme o incômodo em opinião, não o dilua em concordância cápida. Carregue-o. Continue refletindo, continue caminhando, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos. Às vezes, a única forma de liberdade possível é não mentir para si mesmo. E isso já basta.